conta de suas polêmicas nos últimos anos, muitos acabaram se esquecendo da importância que The Game teve para o rap da West Coast na era pós-Death Row, nos anos 2000. Em 2005, ele praticamente reviveu a cena da West Coast por conta própria. Seu álbum de estreia, The Documentary, alcançou 5 discos de platina. Foi aclamado pela crítica e indicado ao Grammy, sendo sem dúvidas um dos maiores discos de rap de todos os tempos. Se o objetivo era recolocar o rap de Los Angeles em evidência, o resultado foi uma vitória absoluta. Mas com o tempo tudo desandou, e hoje The Game parece ter se tornado um nome que Dr. Dre preferiria arriscar da própria história. Afinal, como alguém com tanto impacto musical e cultural acabou sendo ignorado e deixado de lado por quem foi responsável por lançá-lo ao estrelato? Hey yo, 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 Raps. Ei yo, aqui é o Estilo Livre Biggs. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, comenta aí qual o seu trabalho favorito do The Game. As redes sociais do Ayo Raps estão logo abaixo e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Em 2003, The Game foi contratado através de uma parceria entre a Interscope Records e a Aftermath Entertainment. Dr. Dre forneceu a ele todas as ferramentas necessárias para alcançar o sucesso. Com o selo de aprovação de Dr. Dre, participações de grandes nomes e uma aliança curta, porém marcante com 50 Cent e a G-Unit, articulada por Dr. Dre e Jimmy Iovine, o álbum de estreia de The Game, The Documentary, já tinha todos os ingredientes para se tornar um sucesso, e foi exatamente isso que aconteceu. Naquela época, com o sucesso do disco e 50 Cent sendo um dos artistas mais lucrativos do momento, parecia que a nova geração de talentos de Dr. Dre estava pronta para dominar a indústria musical. Porém, a relação entre The Game e 50 Cent rapidamente se desgastou. Após uma briga pública, a saída de The Game da G-Unit marcou a primeira grande ruptura em seu vínculo com Dr. Dre. Diante de seus interesses milionários em jogo, Dr. Dre acabou optando por uma decisão estratégica, que no final das contas comprometeu sua colaboração com The Game. Financially and infrastructurally, he had to take sides with who Jimmy took sides with. Which is 50. Which was 50. Okay. And so it made sense because that's where the bulk of the money was being made. And so at that point, you didn't want to piss 50 off because he was the breadwinner. So yeah, everybody chose sides, but I did the doctor's advocate, and no one thought it was coming out. They thought I was done, until one night in New York when I recorded One Blood, and I went to Funk Flex, and I went to Clue, and I went to K-Slay, and I went to Angie, and I went to every club. I linked up with Jim Jones. He took me to Harlem. We dropped it off in every club. I walked in every club. I bought bottles in every club, and I made One Blood crush shit. Yeah, it was an event. So by the time I got back to the West Coast, they were begging me to finish the album. And that's where me and 50's relationship really went left, because he didn't like the support that I was getting from the building. The Game mostrou que poderia caminhar com as próprias pernas ao lançar Doctor's Advocate em 2006, apenas um ano após seu disco de estreia. Contra todas as expectativas, ele provou que ainda conseguia entregar um álbum de altíssimo nível, mesmo sem o direcionamento de Dr. Dre ou os refrões prontos que 50 Cent havia fornecido em boa parte dos sucessos de The Documentary. Apesar do rompimento aparente, nos bastidores a relação entre The Game e Dre seguia sólida. Quando The Red Album chegou às ruas em 2011, o próprio The Game revelou que Dre continuava sendo uma peça importante nos bastidores, oferecendo conselhos e opiniões essenciais durante o processo. Just because Dre wasn't on the production side of, out of my second and third album, doesn't mean that I didn't talk to Dre. Me and Dre wasn't, had the same relationship. Dre always told me, he was like, no matter what happens, no matter what is said in the media, me and you are always going to be the same as we were the last time we had an in-person conversation. Right, because I think in 2010, you posted a picture where you're wearing a bunch of Aftermath chains, and you say, it's funny how things come full circle. Yeah. And I guess
didn't you say you're going back to Aftermath at that point? No, it was basically, that was my ode to Dre, just saying that like I'm always gonna be Aftermath no matter what. E por anos, essa foi a visão de The Game em relação a Dr. Dre. Não importava quanto tempo passasse sem estar oficialmente assinado com ele, The Game mantinha uma lealdade inabalável a Dre, de uma forma que ele nunca demonstrou com mais ninguém. Mesmo admitindo que houveram momentos tensos entre os dois, a gratidão sempre falava mais alto. Sometimes Dre pissed me off, man. And sometimes I piss Dre off. But that's one of them things. Dre told me a long time ago, about 9 years ago. He told me, Game, me and you are always gonna be the way that we left off. Whatever happens in between, fuck all of that. If I nothing but love for Dre, man. Everything that he did for me, I'm very appreciative. Em entrevistas passadas, The Game chegou a se vangloriar de poder falar com Dr. Dre a qualquer momento, com apenas uma ligação rápida. Porém, atualmente, essa chamada provavelmente não seria atendida. Isso porque ele foi destruindo gradativamente sua relação com Dre e toda a equipe da Aftermath. E o pior é que tudo isso poderia ter sido evitado se ele não tivesse sido tão dominado pelas emoções em um mercado que exige estratégia e ponderação. Por isso, quando The Game apareceu apenas em uma faixa do álbum Compton de Dr. Dre, muitos fãs acharam estranho. No entanto, ele manteve a calma e agiu como se aquilo não tivesse o afetado. Em uma publicação no Instagram, The Game afirmou: "Não tive nenhuma conversa com ninguém sobre Jay-Z e o show do intervalo do Super Bowl que ele organizou. Não me sinto mal por não ter sido incluído. Foi um show excelente, com artistas lendários, uma vitória para a cultura." Em outras entrevistas, ele chegou a insinuar que a culpa era mais de Jay-Z do que de Dr. Dre. You gotta look at the Super Bowl, right? Hov put it together, and so he picked the artist that he thought was fit for the Super Bowl that he was in charge of putting together, right? Considerando tudo que sabemos sobre a mentalidade de The Game, era só uma questão de tempo até que tudo fosse revelado, e ele finalmente admitiu que aquilo o afetou profundamente. Snoop is an icon. Dre is an icon. M is an icon, but M is not from LA. 50 is not from LA, and I'm not taking away from the fact that they were on the Super Bowl, but LA have been on a Detroit Super Bowl or a New York Super Bowl. LA all around the Super Bowl, and I don't get the call. Daquele momento em diante, algo mudou, e The Game finalmente cruzou um limite que sempre havia evitado. Começou a desmerecer Dr. Dre. O mesmo cara que, anos antes, havia feito uma homenagem emocionada a Dre em seu segundo álbum, agora diminuía publicamente a importância que o produtor teve em sua trajetória pessoal e profissional, como se não fosse relevante. Dre didn't do any beats on the documentary, but I didn't say he didn't oversee it. You want Dre to oversee anything because he's a mastermind when it comes to that. But as far as like doing a beat for the documentary, no. And I've never had a Dre beat in my career. I've never had a song with Dre on it and Dre been in my video. Snoop has a ton. M has a ton. I don't have none. Pouco tempo depois, The Game passou a dizer que Kanye West, mesmo após terem se desentendido publicamente e ele ter lançado letras explícitas sobre a Kim Kardashian, que na época ainda era esposa do Kanye, teria feito mais por sua carreira do que Dr. Dre jamais fez. Crazy that Ye did more for me in the last 2 weeks than Dre did for me my whole career. Como era de se esperar, a declaração foi recebida com um ceticismo geral, e quem viveu de perto os bastidores da Aftermath não hesitou em afirmar que The Game havia extrapolado. Like when you see Game say, "Yo, Dre never did nothing for me." I remember Dre being in the studio and giving you them hits, bro. De repente, The Game passou a fazer com Dr. Dre o que já havia feito com muitos outros no passado, criticando publicamente o cara que o descobriu. Com isso, ele teve que aceitar que um desabafo impulsivo e alcoolizado lhe custou a sua ligação mais importante no hip hop. Agora, ele tenta se retratar, mas sem perder a pose. So basically, I was a little inebriated, and I said some things that I meant. I'm not gonna take it back. I ain't no sucker. But having Dre do anything for your project, anything in your career, touch any part of anything that you're doing in life is such a blessing that I shall not ever on that again. And I haven't talked to Dre since. It don't really matter if we talk again in life. Like, I'm a stand-up Compton
LA, and it is what it is. It's just that I should have gave him more grace with what he actually did do, and that was mentor me and do things that nobody else could have done for me in my career. When I was talking on there, I was speaking in terms of what Ye was doing right at that moment, which was life-changing for me. And then I based it on Dre's lack thereof because I took the business part personal, and I should have left it business. But Dre is Dre, bro. We all know what Dr. Dre do. Após ter sido deixado de fora do Super Bowl, The Game claramente acumulou muita mágoa em relação a Dre e agora usa esse ressentimento para justificar algumas de suas ações, como quando afirmou que sua provocação contra Eminem foi, na verdade, uma maneira de atingir Dre. Throwing shots at Eminem and beef with Eminem, it was just me being upset with Dr. Dre. Dr. Dre can't out-rap me, so I just went at him, just because that's just how I get sometimes. Se fosse um caso isolado, talvez Dre pudesse simplesmente relevar. Porém, na realidade, isso faz parte de um comportamento recorrente que acabou por minar e finalmente destruir o respeito que Dre tinha por The Game. Assim como usou Eminem como um alvo indireto para atingir Dre, The Game também tem buscado enfraquecer Kendrick Lamar, movido por um misto de ciúme e frustração por sentir que Dre não valoriza o rapper o suficiente. Na música Black Boy Fly, Kendrick, que sempre teve The Game como referência, prestou homenagem a ele. The Game estava presente quando Snoop Dogg entregou o bastão da West Coast para Kendrick. Ao longo dos anos, eles colaboraram em várias faixas e, ao que tudo indica, mantiveram uma relação cordial. No entanto, o que chama a atenção é que, a cada oportunidade, seja por competitividade ou ciúme, The Game parece tentar diminuir o talento de Kendrick. Can't nobody in Compton out-rap game. Kendrick do it. I love that death. I flew past Kendrick when he was on foot in a Range Rover and showed him how to do it. Don't play with game name. Hardest in Compton, rapping, lyricist, me. Mais uma vez, The Game deixou o álcool falar por ele e acabou criando um problema com outro protegido de Dre. Embora isso possa ter contribuído para o distanciamento gradual entre Dre e The Game, o que realmente complicou a situação foi sua recusa em apoiar a West Coast na disputa entre Kendrick e Drake. Apesar da introdução de Not Like Us ter feito referência à música It's OK, One Blood de The Game decidiu tomar partido de Drake. Isso não é novidade, já que anteriormente ele havia se mantido neutro, alegando que Drake não havia feito provocações contra Kendrick na colaboração deles, 100. I didn't feel like that. And if I did, I wouldn't put a song out because again, like I said, Kendrick's my brother. I love him too. But if Drake, was subliminal and slick, he's slick with that. Again, like he one of the best that ever do it. And so it's hip hop. Ninguém questiona o direito de The Game de apoiar publicamente o Drake, mas quando as indiretas ficam tão claras assim, isso acaba levando algumas suspeitas. Muitos começaram a se perguntar se o ressentimento que ele ainda carrega por Dre e pelo time Aftermath estaria o levando a renegar suas raízes em Compton. A ausência de The Game no show Pop Out do Kendrick, que praticamente uniu toda a West Coast, só aumentou essa desconfiança. Motherfuckers in my DMs and all on these, these blog sites and whatnot, talking about, the West Coast ain't fucking with you, and you ain't, you ain't this and you ain't that, and you siding with nigga. And as far as my relationship with Drake, nigga, Drake is my brother, nigga. I fuck with Drake, and my loyalty is what motherfuckers is loyal to me. Don't put my name in shit unless you hear me say it, nigga. And I ain't got, and anybody that know me know, I ain't got no motherfucking problem saying how I feel about no nigga. Apesar das tentativas de The Game de controlar a narrativa sobre si mesmo, fica claro que Dr. Dre perdeu o respeito por ele. Ao atacar quase todos os grandes rappers ligados a Aftermath e por sua atitude imprevisível, Dre percebeu que lidar com The Game traz diversos riscos, sendo a deslealdade e ingratidão os mais evidentes. E para ser sincero, não podemos culpá-lo por isso.